Fala pessoal, eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas e hoje iremos analisar os jogos dessa terça-feira, dia 9 de abril, pelas quartas de final da Champions League, onde começamos já com um confronto extremamente duro, onde antes do sorteio a gente poderia dizer que talvez essa seria a final dessa temporada, onde temos talvez os dois favoritos para se ganhar essa Champions League da temporada 23-24, mas acabou que no sorteio essas duas equipes acabaram caindo contra já nas quartas de final e a gente vai ter esse primeiro confronto lá na casa do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, com odds do Bolsa de Apostas 2,94 para o Real Madrid, 2,58 para o City, o mercado nos dando um favoritismo para o City mesmo fora de casa. E vamos dar uma olhada aqui como que foi a Champions League dessas duas equipes. A equipe do Real Madrid passou em primeiro no seu grupo extremamente sólido, 6 jogos, 6 vitórias, não tem muito o que se dizer, Real sendo Real, sobrou muito na fase de grupo, em um grupo chato com Napoli, Braga e Union Berlim, e já nas oitavas de final enfrentou a equipe do Leipzig, um adversário muito chato, equipe alemã extremamente agressiva, um jogo duro que o Real teve tanto na ida quanto na volta, conseguiu vencer fora de casa por 1-0 no jogo de ida lá na Alemanha e jogando na sua casa no jogo de volta ficou no empate por 1-1, ou seja, o Real conseguiu passar aí um agregado de 2-1. Já a equipe do Manchester City teve um grupo mais acessível com Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha, e também, assim como o Real, nas 6 partidas que disputou, venceu as 6, uma campanha extremamente sólida na fase de grupos do City. Porém, nas oitavas de final, o City teve um adversário muito mais fraco, onde enfrentou a equipe do Copenhagen, venceu por 3-1, tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta, e agora essas duas equipes se encontram nas quartas de finais e o mercado nos dando um favoritismo para o City na Espanha. Se a gente puxar o estilo de jogo das equipes, a equipe do City, por natureza, é uma equipe que gosta de jogar com aquela posse de bola, tenta colocar seu adversário para trás, criar posses ofensivas, e quando está bem, é uma leitura fácil de se identificar. Porém, esse jogo que a gente deve ter no Bernabéu pelo jogo de ida é o jogo do Real Madrid. O Real Madrid é uma equipe que gosta de jogar sem a bola, pois é muito veloz, principalmente nos seus contra-ataques. Pode acabar armando uma armadilha para o City, deixando ele com a bola para a equipe inglesa achar que está confortável no jogo e aí ficar escapando nos contra-ataques e acabar sendo muito mais letal do que propriamente a posse de bola do City. Caso você for fazer essa partida no live, muito cuidado com aquela posse de bola enganosa. Não é porque o City tem a bola que ele está melhor em campo. A gente pode ter o Real Madrid atrás se defendendo, explorando os contra-ataques e sendo muito mais eficiente do que toda a posse do City. Esse favoritismo do City para se justificar no live vai ter que ter um padrão muito claro. Se a gente tiver um jogo um pouco parelho, a gente deve ter as odds pelo menos se igualando ou até mesmo invertendo. E mesmo o City sendo o atual campeão da Champions League, uma equipe extremamente forte, um dos favoritos a vencer o título, ainda decide o seu jogo em casa, ou seja, esse é o jogo da vida do Real Madrid. Eles precisam sair desse jogo com uma vitória. Se perder ou empatar vai ser muito difícil conseguir reverter lá no Etihad. E eu acredito que é um jogo para a gente explorar esse lei ao Manchester City. Claro, não é uma posição para entrar e ficar os 90 minutos exposto, mas eu acredito que a gente vai ter bons momentos para trabalhar essa oscilação de odds nesse favorito que é o Manchester City, e eu vou inaugurar a nossa lista com este lay ao City na casa do Real a 2,58. Não acredito que eles vão conseguir ser tão superiores para justificar esse favoritismo mesmo jogando fora de casa. E na outra partida também às 4 horas da tarde temos mais um time inglês, dessa vez o Arsenal recebe a equipe do Bayern de Munique, odds do Bolsa 1,78 para o Arsenal, 5 para o Bayern de Munique. O Arsenal, que passou em primeiro no seu grupo em 6 jogos, teve 4 vitórias, um empate e uma derrota. Porém, dessas 4 vitórias, 3 delas foram jogando em casa, ou seja, o Arsenal, quando jogou como visitante na Champions League, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Já a equipe do Bayern teve uma campanha mais sólida em 6 jogos, venceu 5, empatou 1, não perdeu nenhuma, 16 pontos, em um grupo que era favorito para passar, mas tinha adversários chatos como o Copenhagen, Galatasaray e o Manchester United, que ficou na última colocação. Já nas oitavas de final, as duas equipes eram favoritas, pegaram adversários chatos, mas acessíveis. O Arsenal enfrentou o Porto no jogo de ida, jogou muito mal e perdeu por 1-0 no jogo de ida. E no jogo da volta conseguiu vencer o Porto por apenas 1-0 e acabou se classificando nos pênaltis. E quem assistiu essas partidas viu que o Arsenal demonstrou um futebol muito abaixo, mesmo sendo grande favorito. Já o Bayern de Munique visitou a equipe da Lazio no jogo de ida, perdeu por 1-0, mas na volta conseguiu vencer por 3-0 e acabou encaminhando a sua classificação. Se for pegar os momentos das equipes, a gente tem o Arsenal, que está brigando pelo título da Premier League, e o Bayern de Munique, que depois de 11 anos consecutivos não vai conseguir se tornar campeão alemão, ou seja, o jogo do Bayern é esse, o único título que o Bayern pode conquistar esse ano, na temporada 23-24, é a Champions League, então deve jogar essa partida com muita vontade.
e uma odd 5 do Bayern também me parece muito exagerada. Esse favoritismo do Arsenal no live vai ter que se justificar muito mais do que o do City, afinal no City, apesar do favoritismo, a gente tem uma odd de 2,60, que a gente tem uma odd de 1,80 para a equipe do Arsenal. Ou seja, se o Arsenal não colocar o Bayern para trás, criar posse ofensiva atrás de posse ofensiva e neutralizar totalmente os contra-ataques do Bayern, a gente deve ter um ajuste aqui nessa odd do Arsenal. E também me parece um jogo muito interessante para trabalhar neste lei favorito nessa partida entre Arsenal e Bayern de Munique. E eu também vou colocar na nossa lista este lei Arsenal a 1,78. A gente sabe que o mercado inglês costuma pesar a mão a favor dos favoritos. E ao meu ver, nessa Champions League, nesses dois jogos da terça-feira, o mercado deu uma certa exagerada nos times ingleses. Lembrando, tanto no jogo do City quanto no jogo do Arsenal, não é para tu entrar em lei a esses favoritos e ficar os 90 minutos agarrado, torcendo para eles não fazerem gol. Isso aqui são cenários para o trade, onde eu acredito que a gente deve ter boas oportunidades de trabalhar no live com auxílio da leitura de jogo, esses dois cenários que foram analisados. Então, esse foi o vídeo de hoje, lembrando sempre gestão de banca, como o nosso amigo Netuno diz, as 100 pratas ganhas na Champions League ou na Série B do Brasileirão são as mesmas. Então não se empolgue apenas porque Champions League, não é porque tá tendo um City real que tu precisa obrigatoriamente operar nesse jogo e ganhar dinheiro. Caso venha surgir a oportunidade, aí sim taca a ficha, mas sempre com muita calma, paciência e gestão de banca. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!